essa queda aqui no IFIX está estranha ou não? Está na hora de comprar ou não? Esse aqui é o maior problema que eu tenho nesse momento, saber quando comprar e quando vender. E é sobre isso que eu vou falar com você nos próximos minutos, falar aqui sobre análise gráfica, falar sobre algumas notícias também do IFIX. Então você nota que na semana passada houve uma queda de 3,8% e essa última semana mais uma queda de 1,44%. Aqui embaixo eu tenho um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Você nota que o IFIX está muito sobrevendido, né? Lá naquela época, lá de 2020, né? Estava bem baratinho mesmo, estava aqui abaixo, né? Estava aqui abaixo dessa linha tracejada, que ali em março de 2020, excelente ponto para comprar, né? Também ali naquela época, ali junho de 2018, né? Junho, maio de 2018, uma excelente hora de comprar, você viu aqui no gráfico, ó. Depois daquela compra, o mercado subiu bem, subiu até 55% ali no começo de 2020, depois despencou e aí gerou nova operação de compra. Então, para aquelas pessoas que compraram aqui na sobrevenda, né, continuaram com os fundos aqui, né, teoricamente, nessa nova sobrevenda de 2020. E aqui adicionaram posição. Aqui, quem comprou aqui nesse topo em janeiro de 2020, né, tá amargando aqui um prejuízo. Se for para levar em consideração só a IFIX, está amargando aqui um prejuízo até agora, nesse patamar, ó, comprou aqui no topo, colocou todo o dinheiro em fundos imobiliários. Está com prejuízo de 8% desde 2020 até agora, né? Um prejuízo bastante grande. Porém, para quem vem adicionando posição todas as vezes que o IFIX ou que os fundos imobiliários ficam sobrevendidos, está somando, né? Está aqui, ó, fazendo aqui, ó, colocando bom dinheiro em fundo imobiliário nessa queda. 2020, depois que caiu muito, ficou sobrevendido aqui nos indicadores, comprou de novo. Aí comprou mais um pouquinho ali na sobrevenda de 2021, junho de 2021. E aí comprou novamente em novembro de 2021, então fazendo preço médio, ó. Estão fazendo preço médio na carteira aqui. Depois comprou um pouquinho em novembro de 2022, comprou mais um pouquinho em dezembro de 2022 e não ficou sobrevendido, né, esse tempo todo, tá vendo? Vou até aumentar aqui, ó, não ficou sobrevendido. E aí ficou um pouco sobrevendido ali em junho de 2024, houve compra, então sempre que caiu, comprou, né? O tal do fatiou passou, né? 0,06, né? Sei lá, 0,1. Aí, ó. Aí o que é que acontece? E agora tá desabando. Então, muita gente tá aproveitando, né? Essa região aqui de sobrevenda para sair comprando. Então, comprando, esperando uma semana. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Espero uma semana de alta, ó. Caiu muito. Espero uma semana e compra ali perto do fechamento. Caiu muito, a outra subiu. Espero uma semana ali, ó. Caindo azul, tá vendo aqui? E aí aqui, semana que acabou de 18 de novembro, começou em 18 de novembro ali, fechou em alta, então comprou de novo, então fazendo preço médio. Agora, pode comprar agora ou pode esperar mais uma semana de alta para comprar mais, né, mais fundos imobiliários. O que é que eu tenho de notícia aqui, ó? Aumento da taxa Selic, a Selic foi recentemente elevada para 12,25%, como você já deve estar acompanhando aí, com previsão de novos aumentos em 2025, possivelmente chegando a 14% ou mais, né? Com dois aumentos aí, um em janeiro e outro em março, né? Isso vai tornar os investimentos em renda fixa mais atrativos aqui, dessa forma vai diminuir o interesse pelos fundos imobiliários, como você sabe, né? Como você já devia saber. Os juros altos eles vão impactar diretamente os fundos de papel, os recebíveis imobiliários. Então, o fundo de papel, teoricamente, tende a ser mais impactado. E os fundos de tijolo, os imóveis físicos, né? Pois vão aumentar o custo do capital e reduzir o apetite por risco. Então, se liga aí, fundos de papéis e fundos de tijolo. Sobre a inflação e sobre a dívida pública aqui, o Brasil está crescendo via aumento de dívida pública. Você já deve olhar aí, né, quem gosta um pouco de economia, os gastos estão aumentando, né, o que vai elevar, tende a elevar a inflação futura. Então, muita gente vive o dia de hoje, muita gente fica se preocupando com o dia da manhã, independente de qualquer coisa, esse aumento de dívida, sim, né, tende, não estou dizendo que vai acontecer, a aumentar aqui a inflação lá no futuro, né? Para combater isso, o Banco Central aumenta juros, beleza? Então vai aumentando os juros aí, é uma das políticas que eles têm aí para fazer isso e vão fazendo, né? Isso acaba gerando aqui incerteza e faz com que os investidores migrem, né, para ativos mais seguros como o Tesouro Direto. Então muita gente tirando aqui de renda variável, vendendo bolsa e colocando no filezinho de Tesouro Direto ou até mesmo de LCI, de LCA, né, sem pagar imposto de renda. E é isso que pode estar acontecendo e está acontecendo. Mas é nesses momentos que geram aqui, a gente tem as oportunidades. Então, muita gente está começando a comprar, a fazer a alocação, comprar mais ações, buscar as melhores empresas, porque se em algum momento isso aqui, ó,
virar, né? Se houver algum gatilho, né? Acontece sempre aí, de vez em quando acontece um gatilho. Se você for olhar historicamente, a coisa tá ruim, acontece um gatilho e esse gatilho faz com que a renda variável volte a subir, juros comecem a cair, né? Tem inúmeros gatilhos, não vou falar dos gatilhos aqui. O importante é que você consiga entender aqui no gráfico, né? Qualquer tipo de gráfico que você colocar nos gráficos, quando é que vai acontecer esse gatilho. Por exemplo, eu posso ver nesse gráfico, ó, estava o IFIX caindo desde novembro de 2022, aí teve um gatilho ali, algumas notícias, não sei o que foi que aconteceu de notícia, que fez com que o candle ficasse verde em abril de 2023. Então, a partir daqui, eu posso comprar. Então, você vai ter o seu próprio gatilho. Tem esse gatilho aqui do gráfico e tem um gatilho da sua análise fundamentalista de fundos imobiliários ou de mercado de ações como um todo. Cada um vai ter o seu gatilho e vai ter que estudar para entender qual é esse gatilho. Esse aqui é um gráfico colorido onde eu pego os gatilhos por meio dessas cores. Então, quando tiver um candle verde, eu vou lá e vou comprar. Beleza? Mas saiba que isso não é eterno. Se você for olhar aqui os juros futuros, falei taxa Selic, né? Eu tenho aqui os juros para 2034, né? Essa semana aqui ficou meio que na indecisão, mas você nota que juros já estão bem sobrecomprados, né? Sobrecomprado. E que a gente já tem a qualquer momento um gatilho, vai ter, né? Algum momento um gatilho para uma queda. Alexandre, quer dizer que vai cair? Não, porque aqui estava sobrecomprado aqui, ó, em abril de 2024 e continuou subindo. Continuou subindo, né? Teve aqui um recuo, mais outro candle verde nos juros futuros, né? Para cima. Eu posso também ver vou colocar aqui outros juros aqui, ó. Vou colocar BR10Y para você dar uma olhada, ó. Com uma alta da última semana, né, de 1,66%, então a mesma coisa, né? Eu vou esperar um candle roxo aqui nos juros futuros, que muito provavelmente o IFIX vai deixar um candle verde também. E aí sim eu começo a pensar em compras. Aí Alexandre, vou fazer aquela busca dos melhores fundos imobiliários. Mas se você não quiser passar por isso, você pode operar dessa forma aqui que eu falei, ó. O mercado hoje está bem sobrevendido, o que abre espaço para muitas compras boas, né? Eu falei de físico aqui, né? Tem aqui HGLG, para quem gosta de HGLG, né? Tá com uma tendênciazinha de baixa, deixou um candle já de alta nessa semana. Muita gente já fica de olho. MXRF11, né? Também aqui, ó, uma queda nessa última semana forte, mas você nota que já veio de uma alta muito intensa lá de 2020 até agora, rompeu inclusive, né, aquele topão lá de dezembro de 2019. Você nota que o IFIX no final do ano 2019, começo de 2020, deixou um topo e esse topo não foi alcançado até agora. Porém, a gente tem outros fundos imobiliários que alcançaram o topo, romperam e estão recuando, tá normal, então o mercado está de boa. Então você vai ver o que é que você vai fazer na sua carteira, cada um com a sua estratégia. Valorização do dólar e pressão cambial. A alta do dólar, que chegou a mais de R$6, né? Está aí beirando ali os R$6, aumenta a percepção de risco Brasil e com esse spread entre os juros americanos e os brasileiros, que vem diminuindo, acaba tendo aqui essa fuga de capital estrangeiro pressionando os fundos imobiliários também. Então tudo isso pressiona. É para a galera falar, dólar, não estou nem para dólar não, mas pressiona fundo imobiliário. Então tem toda a pressão de inflação, de dívida, pressão de valorização de dólar, pressão cambial, aumento da taxa Selic e a percepção também aqui do risco, né, e do ciclo econômico. Os fundos imobiliários, eles são cíclicos, né? Você nota que existe aqui o ciclo, assim como tudo. Eu sou o seguidor ali dos ciclos. Em momentos de juros altos, é natural que eles sofram com essas quedas de preço. Normal, em algum momento os juros vão começar a ceder e aí bolsa vai começar a subir e fundos imobiliários vai começar a subir também, né? E essa fase também representa uma oportunidade para comprar ativos descontados, é o que a gente está vendo aí. Então tem aqui, ó, fundo de logística, eu tenho aqui LVBI11, deixa eu colocar aqui LVBI11, para a gente dar uma olhada aqui, ó. Tá bem descontado, né, para quem gosta, né, de fundos de logística aqui, ó, tá bem descontado. Aqui está o topo lá de janeiro de 2020, né, conseguiu romper, subiu. Muita gente também pesquisando, né? LVBI, MXRF11, HGLG11, KNCR, né? Vou colocar aqui, ó, KNCR11, também, ó, KNCRI, KNCR11 também, ó, ó que coisa linda. Vou pegar aqui de 2020 também, ó. Vou pegar aqui o gráfico. Isso aqui é uma belezinha, né? 2020, janeiro de 2020, ó, subiu mais 48%, tá caindo agora, mas graficamente falando,
é um gráfico bonito de se operar, né? Deixou um candle verdezinho aí, verdinho já dá para começar a pensar em qualquer tipo de compra, mas você nota que esse nível de sobrevenda aqui, ó, só aconteceu em junho de 2021 e em março ali, né, 2020, dos últimos períodos, ó. Beleza? Então aqui chegou a encostar e o último ali é em janeiro de 2014. Então tá baratinho, baratinho, baratinho se você for olhar essa métrica. Claro que você não vai comprar porque eu tô vendo essa métrica aqui, tô dizendo que tá baratinho, né? Cada um com seu cada um. Você dá uma olhada para saber se vale a pena para você ou não. Então eu falei da LVBI, a LVBI 11, né? Um fundo focado em imóveis de logística, especialmente no raio de 30 km de São Paulo e tem inquilinos de alta qualidade como Amazon e DHL. Está negociado com desconto no valor patrimonial, dá uma olhada nisso aí, oferecendo uma boa oportunidade de entrada. Aí eu tenho aqui RZTR11, deixa eu dar uma olhada aqui, hein? RZTR11. RZTR11 também ficou sobrevendido aqui, ó, em outubro de 2014 e de 2024 e perdendo esse último fundo, caindo mais ainda, né? Mas tá aí, de boa, né? De boa, tendênciazinha de baixa, para quem gosta, para quem entende, para quem conhece. Tá aí, fundo locado em fazendas, né? Focado em fazendas, estratégias de compra, venda e geração de renda, né? Apesar de não ser um FIAGRO, se beneficia do setor agrícola. Se você confia, acredita e espera, né? Então vamos lá. O setor agrícola é resiliente mesmo com momentos de crise. Tem gente que acha o seguinte, né? Que o setor agrícola aqui no Brasil tende a sempre performar acima da média porque é um setor resiliente, aguenta a pancada e muita gente olha o Brasil como o Brasil celeiro do mundo, né? Aquela coisa toda. Então, acaba aqui se beneficiando do setor agrícola RZTR11. O que não é a renda imobiliária, né? O KNCR11, eu coloquei aqui, né? Para mim, desses que eu estou mostrando aqui, um dos melhores, né? Aqui, gráfico bonitão. Aqui, fundo de papel, né? Já falei de fundo de papel no começo, né? Está indexado ao CDI mais 2,38%. Em um cenário de juros altos, oferece rendimentos consistentes e previsibilidade de caixa. Então, dá uma estudada nele para saber se vale a pena, né, nesse cenário. O Maxi Renda, o MXRF11, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, MXRF11, está numa tendência de baixa, mas você nota que desde daquele topo 2020 conseguiu ultrapassar o topo, subiu bem, agora está até, né, resiliente, está até aguentando aqui essa puxada aqui para baixo. Também está bem sobrevendido aqui pelos indicadores de sobrecompra e sobrevenda. A última região que ficou foi janeiro de 2022 e também naquela crise lá de março de 2020. Então ficou bem sobrevendido ali, ficou lateralizando. Aí teve outra geração de compra aqui em janeiro de 2022, bombou, subiu e agora, né, ficou lateralizando e caiu. Então dá uma olhada para quem gosta também de MXRF11. Fundo de papel com PVP abaixo de 1, dá uma estudada, oferecendo uma boa relação de risco-retorno no momento. Né? Não é indicação de compra, mas vale a pena você estudar para saber se vale a pena ou não colocar na sua carteira. E HGLG11, né? HGLG11, aqui, também está sobrevendido, né? Ficou sobrevendido a última vez ali em junho de 2024, ficou sobrevendido novamente agora. E você nota que desde março de 2020, que a HGLG não fica tão sobrevendido como está agora, né, em relação aos preços. Sobrevenda aqui em relação à queda, em relação ao último topo, né, também, ó. Beleza? Aqui são os indicadores que eu uso. Ficou bem sobrevendido ali em junho de 2018, então poucas vezes. Ó, fevereiro de 2016, então é aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, né, ficar comprando, adicionando, né. Uma estratégia é, comprei muito aqui, deixei o dinheiro em renda fixa, ficou sobrevendido. Eu pego tudo que eu tinha de renda fixa e compro no fundo, né? Aí eu fico aqui, ó, compro muito em junho de 2018, fico aqui em renda fixa, ficou sobrevendido. Eu pego tudo que eu ganhei aqui de renda fixa e, ó, compro tudo desse fundo, beleza? Isso aqui é uma das estratégias. Você pode ver essas estratégias que eu vou colocar, né? Algumas estão lá, outras não, lá no Estratégias Vencedoras. Então dá uma olhada lá em vonabolsa.com.br. Quando você for em Vou na Bolsa, procura aqui por Estratégias Vencedoras. Quando eu fizer uma nova turma do Estratégias Vencedoras, aí você vai receber o e-mail, né? Alguma informação, com WhatsApp, alguma coisa, e aí você entra Estratégias Vencedoras. Enquanto isso, você vai fazendo esse curso gratuito aqui, ó, meu, para você conhecer melhor como é a didática. Beleza? Mas voltando aqui para HGLG11, fundo de logística que passa por rebalanceamento no IFIX.
criando oportunidades de compra com descontos em momentos de pressão no mercado. E o que o investidor de fundos imobiliários e o investidor aqui, né, geral, o investidor como um todo, né, tem que fazer, né? Eu espero que faça nesse momento aqui, ó. Evitar o desespero, aproveitar os descontos, focar no longo prazo, diversificar a carteira. Então, o desespero, o mercado de FIIs é cíclico, como você sabe, tem aqui o impacto de tudo, inclusive e principalmente de juros. Momentos de baixa são normais, né? Principalmente em períodos de alta taxa de juros. Não é para vender os ativos, né? Por medo, eu estou morrendo de medo, né? A menos que os ativos ficaram desalinhados com a sua carteira. Por exemplo, o que é estar desalinhado? Se eu pegar aqui o IFIX, né? E eu falo assim, pô, eu vou vender porque ficou desalinhado com a minha carteira aqui. Ficou com um fundo roxo. Fundo roxo, eu fico aqui, ó, renda fixa, renda fixa, renda fixa, renda fixa, até o fundo ficar verde. Aí eu tiro o dinheiro da renda fixa e coloco o dinheiro em IFIX, ou até mesmo em XFIX11, né? Aqui, ó, XFIX11, beleza? A mesma coisa, né? Praticamente. Desalinhou. Outra coisa, está desalinhada. A minha carteira era para ter 20% de fundos imobiliários, né? Agora, vou supor que tivesse 40%. Aí eu vou vender os fundos imobiliários. É o caso no momento? Não, né? Como os fundos imobiliários estão caindo, né, aparentemente, minha carteira vai ficar com menos fundos imobiliários em relação à carteira total. Por exemplo, tinha 20 mil dos 100 mil. Só que agora esses 20 mil estão valendo ali 17 mil, porque caiu, né? Então, não é momento de comprar, de vender. Na verdade, é momento de comprar, né? Eu vendo renda fixa e compro fundos imobiliários, se for para essa técnica de rebalanceamento de carteira. Beleza? Cada um com a sua técnica, né? Aproveitar o desconto, né? Muitos fundos aqui estão negociando abaixo do valor patrimonial. É hora de comprar com preços descontados e aumentar a sua posição em ativos de qualidade. Claro que você vai fazer sua busca, focar no longo prazo. Fundos imobiliários é para geração de renda passiva, né? Para quem está naquele último momento ali da vida, né? Ou seja, você só quer agora aproveitar aqui da sua aposentadoria. Não é bem o meu caso. Eu ainda estou considerando que eu estou formando capital, acumulando capital, então não tenho muitos fundos imobiliários, né? Então tá de boa. Eu acho que em relação a isso deixa eu pensar aqui, tem uns 20% aqui de fundo imobiliário, né? Então, quando a gente vai ficando mais velho, né, e quer ficar mais de boa, aí aumenta essa porcentagem, pode ficar aumentando essa porcentagem para viver ali só com as rendas dos fundos, né, dividendos e tal, ou de imóveis físicos de aluguel. Mas, mesmo com queda no preço das cotas, os dividendos continuam sendo pagos. Então, quem está comprando agora tende a lá no futuro receber um dividendo maior, né? Porque se você for olhar aqui, o dividendo vai ficar sendo maior agora porque o preço das cotas estão caindo, né? Acaba que o dividend yield aí está aumentando, então dá uma olhada nisso. Aproveitar para reduzir o preço médio das cotas, né? Diversificar, né? Não é para comprar somente uma coisa, né? Incluir fundos de diferentes setores, porque se um for bem e o outro for ruim, esse que está sendo bem administrado, uma valorização maior, acaba impactando na carteira de forma positiva, né? Compensando aquela perda do fundo que foi ruim, foi mal. E você acaba reduzindo os impactos dessas oscilações. Considerar a alocação que equilibre fundos imobiliários, renda fixa e investimento no exterior, né? E renda variável também, né? Considerar aqui ações, inclusive no Brasil. Manter caixa, né? A galera saiu vendendo ou então comprando muitos fundos imobiliários e agora está dizendo, não tenho dinheiro para comprar mais fundos, queria ter dinheiro para comprar mais fundos imobiliários. Não. É porque você tem que saber, né? A sua alocação ali, fazer direitinho, né? Para não sair comprando tudo, depois está liso na hora de comprar. Então, meu dinheiro estava bem forte, LCI e LCA. Eu já vim falando aqui isso para você, esperando essas oportunidades que estão acontecendo agora em fundos imobiliários, em Bolsa Brasileira, vão acontecer também no mercado americano em algum momento, vão acontecer no mercado de criptomoedas também, isso é normal, são ciclos. Em algum momento a gente vai ter oportunidades em mercado americano, mais oportunidades em mercado também de criptomoedas. Então, normal, diversificar a carteira e ter dinheiro aí, manter caixa. E acompanhar as decisões do Copom, fica sempre acompanhando, né? Vai ter uma reunião em janeiro, uma reunião em março, e vai ter novas altas de juros, mas isso tudo já foi precificado. Se liga aí que se a gente já sabe que vai ter uma alta em janeiro e uma alta em março, os fundos imobiliários, o mercado de bolsa de valores, tudo já está sendo precificado agora. Então, está no preço, beleza? O mercado tem aquilo que está no preço e aquilo que não está no preço. Então, isso aqui de alta já está no preço. Vamos ver o que é que vai agora ser aí o fator de alta para o mercado.
beleza? Porque fator de baixa, a gente já está aí, está tudo contratado no preço. Beleza? O resumo estratégico de tudo que eu falei aqui, né? Fundos que eu estou de olho agora, LVBI, RZTR, KNCR11, MXRF e IHGLG11, né? De boa, dá uma estudada nesses aí. Estratégia, aproveitar os preços baixos para investir gradualmente, mantendo foco no longo prazo de diversificação. E o que é que esperar para as próximas semanas? Monitorar, né, taxa de juros e aproveitar esses dividendos, né, que o dividendo yield acaba subindo. Continuam sendo pagos mensalmente, como forma de garantir o fluxo de caixa mesmo em períodos de baixa. Beleza? Então é isso, né? Vou fazer outro vídeo daqui a pouco focado mais em renda variável em ações e mercado americano. Vai lá no vonabolsa.com.br e pesquisa sobre estratégias vencedoras, né? Estratégias vencedoras e faz esse curso gratuito de Bolsa de Valores aqui. Beleza? Daqui a pouco busca outro vídeo que eu vou postar daqui a pouco. Valeu? Fui!